Galera, a gente acabou de acompanhar o lançamento da Apple, vários anúncios. Estamos literalmente saindo dos nossos PCzinhos, onde a gente acompanha a transmissão. Chutando as luzes do estúdio, sentando aqui e partiu fazer o que, Sr. Gun? Vamos falar do evento da Apple então, né? Vamos falar. Você falou dos lançamentos da Apple, né? Foi vários, na verdade. Alguma surpresa? Surpresa não. Nenhuma, né? Todos Não. os rumores, galera. Quem acompanhava os rumores nos últimos dias, acho que tava tudo lá. iPad de 10 polegadas, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro grandão. O A13 Bionic, né? Que é o novo processador que vai estar nesses iPhones. E o evento naquele ritmo, naquele estilo que a gente já espera. E um reloginho um pouquinho melhor que antes, né? O que eu diria que foi... Eu não chamaria de surpresa, mas eu não esperava ver nesse evento que fosse falar de arcade e Apple TV Plus, né? Ah, sim. Que o evento começou a falar disso. Aliás, vamos até começar pela ordem cronológica, até para não esquecer das coisas, Sim, né? vamos na ordem que foi o evento. Foi um evento bem direto ao ponto, né? Eles dão aquelas firulas, aquelas coisas de marketing, mas já chegaram falando de Apple Arcade, que provavelmente não é o interesse da maioria das pessoas que acompanham esse evento, das 1,5 milhão de pessoas que foi um número bastante impressionante. Eles decidiram transmitir no YouTube dessa vez? Sim, o que facilitou muito a nossa vida, diga-se de passagem. Com certeza, pararam de Chrome com não sei o que, não, é o Explorer. Não, que tem a Safari ou Edge. Ou Edge, Voltando, eles começaram com o Apple Arcade, que é o serviço de biblioteca de jogos deles, que eles anunciaram lá em abril. Mas agora a gente teve a confirmação da data e do preço. 19 de setembro, se eu não me engano, por $5. Ou R$4,99. 19 de setembro? 19 de setembro. Por $5 e parece que teve uns brasileiros presentes lá que já averiguaram que vem pro... Não, o Arcade não, tô confundindo com o TV Plus. Então vamos encerrar o Arcade primeiro. Mas 100 jogos, funciona para até 6 usuários na sua conta familiar, você distribui, começa jogando no Mac, pode ir pro iPod, pode ter... Não, iPod não, iPod é meio complicado. iPad, depois vai pro seu iPhone, então você consegue ter aquela experiência por todo o seu ecossistema, exatamente. Mas prometeram novos jogos mensalmente. A biblioteca vai estrear com 100 jogos, eles têm parcerias com produtoras de games grandes, como a Konami, que apareceu lá no palco. Já teve melhor, né? A Capcom, que tá numa fase boa, apareceu lá no palco também, e umas indie, umas menores. Foi interessante. E aí logo depois eles falaram da Apple TV Plus, é por isso que eu tô confundindo, porque também chega por $5. Assinatura de conteúdo, séries, filmes. Netflix da Apple. Netflix da Apple vai chegar por $5. Eles revelaram uma nova série. Quer dizer, eles já tinham mostrado que ia ter uma série com o Jason Momoa e tudo mais, mas mostraram o trailer pela primeira vez, claro, todo mundo é cego, tem os neném que enxerga. Melhor resumo, não precisa nem mais assistir, tá? Tem vários nomes importantes envolvidos e tudo mais, mas isso é o tipo de coisa que já estava sendo apresentado antes. Nosso foco aqui é realmente os serviços, as tecnologias envolvidas. Exatamente. E, o mais interessante, esse tinha equipe de brasileiros lá cobrindo. Isso que eu ia falar do coisa lá que eu falei errado. Confundiu. Que é o Apple TV Plus. Um cara que estava acompanhando de lá era o Tassos Veloso, que tweetou de lá, informação vindo da Apple, segundo ele, que vai ter esse serviço no Brasil, que chega em 1º de novembro. Chega aqui 1º de novembro, isso? E chega com um preço bem agressivo de R$10. Impressionante. No dia que a Amazon Prime chega ao Brasil ali com R$10, é interessante ver a galera dos R$10 ali brigando de frente e o Netflix, né? O que eu tô achando mais interessante é ver essas empresas finalmente olhando pro Brasil com mais seriedade e falando, velho, não é só transferir o preço, o pessoal não tem condição de pegar e pagar o mesmo valor só convertido. Sendo que convertido viria de $5. $5, o dólar tá mais ou menos R$1 milhão atualmente. A moeda, até eu terminar de gravar esse vídeo, dobrou o custo dele. Então, basicamente vai custar metade do preço aqui, se você for fazer a conversão do dólar direto, o que é se muito torna muito interessante. competitivo. É claro que a Amazon Prime prometendo vídeo, mais entrega de graça, mais o Kindle Unlimited. Dá pra dizer que é um serviço diferente, né? Dá pra dizer que é outra coisa. E provavelmente a biblioteca do Apple TV Plus vai começar bem menor do que o Prime Video, que já tá bem mais consolidado. E o Netflix da vida, que acabou saindo mais caro de tudo nesses pacotes, né? Falando nele, se você compra um dispositivo novo, que vamos ali pro hardware, né? Que se você compra um novo iPhone, você tem 1 ano do Apple TV Plus. Ou o iPad, ou o próprio Apple TV, que tem o aparelhinho, que é o Apple TV. Qualquer um desses aparelhos vão te dar 1 ano de assinatura do Apple TV Plus. E tem um período de degustação também, né? 1 mês
um mesinho, né? O Games, eu acho que o Apple Arcade, salvo engano, também tem um mês pra você testar antes. E agora a gente vai pros hardwares, né? Então, se você quiser aí esse um aninho, ou R$120 convertendo para os valores brasileiros agora, já que a gente sabe que é R$10 ao mês, você pode conseguir essa oferta comprando o novo iPad de entrada. Então você vai direto para o iPad, mas antes, na verdade, eles falaram do Apple Watch, né? Ah, sim, tá. Vamos para o Watch primeiro. Mas quer falar do iPad? Não, vai, vamos com o Watch, O Watch, pelo visto, não te dá um ano de... para você assistir no relógio. Aquele relógio salva vidas, minha gente. O Apple Watch Series 5, eu não achei muito impressionante, aquilo que você espera, né? É uma evolução natural. Pra mim, o maior diferencial ali foi que a tela não apaga nunca. Sim, Como se fosse um relógio. Olha que coisa. Eles prometeram que mesmo a tela não apagando nunca, vai ter a mesma vida de bateria do Apple Watch 4, ou seja, 18 horas por dia. É uma promessa, não sei. Eles fizeram alguns truques, né? Uma delas foi reduzir o brilho. Então, ele ainda detecta o teu movimento de girar o pulso e ele vai aumentar o brilho da tela, mas mesmo que você não gire, ele vai estar sempre aceso. Eu achei interessante a atualização variável. Então, ele vai chegar ao nível de atualizar uma vez por segundo, chegar a 1 Hz a tela, porque se não tem nenhuma informação nova, não tem por que ficar atualizando 60 vezes por segundo. Isso que o Diego está falando é como funcionam os displays. O display ele tem uma atualização por segundo que é para poder variar o número de imagens para poder te dar a ilusão de movimento. Mas às vezes nada é isso que a gente mede em Hertz. Sim. No caso de um relógio, não precisa ficar acontecendo isso o tempo todo. Você não está olhando para ele. Ou se não tem nenhuma novidade, né, não tem, por exemplo, uma animaçãozinha. Então fica a dica para quem usar aqueles fundos muito animadinhos, pode ser que sua duração de bateria não seja tão legal. Pode dar uma diminuída, porque daí ele não vai poder aproveitar tanto esse recurso. Em parte, o Watch ele acabou não tendo tanta novidade, porque faz pouco tempo que teve muita novidade com o Watch 4. A Apple tem meio um TikTok nisso aí, né? Uma evolução grande e aí uma revisada. Então, eu senti um pouco isso no iPhone, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Sim. iPad agora tem 10 polegadas, 10,2. É o novo modelo de entrada, então nós temos o iPad Pro, que é aquele modelo super caro, e nós temos esse que economiza. Super caro também. É só caro. Não, super caro. É super caro. É carinho. $329 na sua versão mais básica. Ele conta com o A10 Bionic. O A10 é Bionic? Ele não é tão... o A12 é Bionic. Só a partir do A12. Eu acho que é. Então, eu acho que tem o A10 Fusion e eu acho que esse não é o Fusion. Ele tem um hardware um pouco mais limitado, ainda mais comparado com o iPad Pro, mas ainda tem um bom hardware. Tem tela de 10 polegadas e foi só um refreshzinho ali para dar uma reanimada no mercado de entrada deles de iPad. Pra fazer um intervalinho ali no evento. Exatamente. E acabou. Ele é feito de 100% de alumínio reciclado. Tudo que é alumínio é 100% alumínio reciclado, menos o novo relógio em titânio, tem esse novo modelo, o titânio não é reciclado. Exato. Tem uma nova opção em titânio, tem alumínio e o titânio é novidade. Partiu iPhones? Partiu iPhones. iPhone 11 foi introduzido, foi o primeiro deles, o modelo mais básico, tem tela de LCD, é assim como acontecia com o iPhone XR, né? Ele tem algumas economias. É interessante porque ele parece ser o modelo R, mas eles resolveram não chamar de R. E não tiraram o R do mercado. O iPhone XR continua no mercado, o iPhone 8 também, o iPhone 10 morreu. E sim. Agora a gente tem o iPhone 11. Aquelas imagens que vocês viram nos vazamentos e talvez muitos não gostaram, aquele módulo que parece uma aranha atrás, vários olhinhos, aquele cara mesmo. Um caixotinho protuberante ali, né? Que daí entra 2 câmeras no caso do iPhone 11 e 3 no caso do iPhone 11 Pro. Então, 2 câmeras de 12 megapixels, uma grande angular e uma ultra grande angular, vai ser o conjunto que você vai ter nesse aparelho. Tela LCD, Retina Display, vai ter um sistema duplo de áudio ali com mais canais, tem várias coisas interessantes nesse modelo. E é aquele iPhone um pouquinho mais barato, mas não quando a gente fala de Apple, produto de entrada, $700, né? $699. Vem com algumas cores novas e, resumindo, é um refresh com um A13. Mas aí é um novo processador, né? O A13 Bionic, mais desempenho. Só que o A13 Bionic é um refresh do A12 Bionic, porque ele também não é uma evolução, porque o A12, do A11 para o A12, a gente mudou a litografia. E aí a gente tem uma experiência mais perceptível na diferença entre os processadores. No caso do A13, ele mantém a litografia, são 7 nanômetros, não tem tantas tecnologias novas, tudo mesmo melhor. Uma das coisas que eles introduziram foi, então, a questão de mais 1 hora de bateria, eles prometem, autonomia. No Pro, né? No 11 já, também, no 11 é 1 hora. 1 hora a mais comparado com no Pro isso aumenta ainda mais. Mais a 4? 4 horas. E nós temos, eles introduziram a Slow-Fi, que é basicamente gravar vídeos em altas taxas de quadro com a câmera frontal. A câmera frontal consegue fazer câmera lenta agora, não aquela câmera lenta artificial que ainda grava com o mesmo número de quadros por segundo, só deixa lerdo. Agora você grava mais quadros.
É uma explicação rápida aqui também para quem não conhece. Mas quando você vai fazer uma câmera lenta, você precisa gravar mais quadros por segundo, porque depois eles vão ser mostrados, eles têm que aparecer naquela mesma frequência. Pra não ficar feio, pra não ficar esquisito, aquela coisa meio cortada, meio travada, estranha. Então isso vai ser possibilitado por uma câmera, para fazer isso na câmera frontal também, e eles chamaram de Slow-Fi. Depois do Wi-Fi, que a gente viu a Asus tentar convencer a galera a usar, vamos ver se o Slow-Fi pega. Eu preferia que não. Eu tô bem tranquilo, sem nenhum apelido para isso. Né? E nós tivemos também, então, introdução de 2 câmeras na traseira, e acho que o iPhone 11 é basicamente isso, né? Tá chegando em breve ao mercado, não lembro exatamente a data. A pré-venda começa nessa sexta agora. Chegar no mercado eu acho que é dia 20. 20 de setembro. O 11 e o 11 Pro. Isso. Os dois juntos. E o Pro. Vamos falar de Pro. O 11 Pro é o dispositivo entusiasta, então é o que tem a câmera, a tela AMOLED, passa a ter 3 câmeras na traseira. Ele é tipo, lembra quando lançou o iPhone 10? Junto com o 8? É tipo isso. É, exatamente isso que está acontecendo. Então ele é o aparelho com as tecnologias mais potentes, tem obviamente o A13 Bionic. É o mesmo processador. Tem um conjunto de 3 câmeras. Gostei muito que você consegue usar as 3 câmeras, na verdade 4 ao mesmo tempo. Você pode até gravar com ela. Você usa a frontal, as 3 de trás, e você pode fazer composições. É voltado para o entusiasta, aquele cara que quer ter o melhor celular. Você consegue fazer edições do vídeo lá direto no aplicativo do smartphone, umas edições até avançadinhas, não sei se eu achei bacana. Então, eu achei muito legal esse lance das composições, de você gravar ao mesmo tempo com todas as câmeras. Ele usa informação das câmeras em conjunto, então, por exemplo, ele decide ali o balanço de cor, autofoco, uma câmera. Você vai notar que muito do que foi mostrado são coisas que a gente já tinha no Android. Isso é um ponto que eu acho que é interessante a gente fazer uma discussão no final. Vamos só terminar as specs. Tá. E nós temos então a questão do 3 câmeras, resistência à água, carregamento por indução. Resistência não é a prova d'água, tá? Você não vai jogar ele na piscina. Ele aguenta uma chuva. Ele aguenta uns banhinhos, mas também não força a barra, entendeu? Então, que é o tipo de coisa que é mais para você não perder o aparelho no caso de um acidente do que você ficar testando isso. Exatamente, ou deixar ele dentro d'água porque ele estava quente. Entende? É uma coisa assim, mas eles fizeram vários takes dele na chuva, esse tipo de coisa, então ele funciona bem nessas, para ele aguentar bem essas situações. Tem ali a certificação IP68. Chegou salgadinho, que é o que a gente espera de um aparelho entusiasta da Apple. $999 pelo tamanho normal, 5,8. E $1.099 pelo Pro Max. Que tem 6,4 polegadas, salvo enorme. Que é um aparelho grandalhão, para quem gosta de tela grande, não vê problema em ter que usar com as 2 mãos, porque a tela é gigantesca. É para isso mesmo. E também não vê problemas em mandar mais $100 ali. De um aparelho que já é bastante caro. E com isso a gente pode ir para essa parte que você queria discutir sobre... Para o nosso segmento, já vi no Android. Então, muitas vezes a gente acompanha esses eventos da Apple para saber o que os Androids vão copiar. Ao longo de muito tempo a indústria tem sido assim. Mas a verdade é que a tendência deu uma certa girada. Então, um dos recursos introduzidos pela Apple foi o Night Mode. Desculpa, estou confundindo com o nome da Google já. Não, é Night Mode. O Night Mode, que faz basicamente longa exposição e pós-processamento pesado em cenas muito escuras. Que, se eu não me engano, o Pixel zombou da Apple no lançamento dele. O Pixel foi um dos primeiros a destacar muito isso. Todos os chineses já fazem. Sim. O Xiaomi vem a rodo com o Night Mode. O Huawei faz. O OnePlus 7 Pro, eu postei uma análise dele nessa semana. E muito do que eu estava vendo ali eu lembrava de ter usado no OnePlus 7 Pro. Exato. O Night Mode, sistema a coisa de triplo de câmeras com as câmeras. Uma ultra-wide, uma wide e uma zoom. É exatamente telefoto, a receita. Ultra-wide, é a receita dos... o 9T eu não sei se tem. Eu acho que a exceção talvez seja o Honor P30 Pro, que daí ele tem 4, né? Ele tem esses 3, só que mais uma de profundidade e a zoom deles é de 10 vezes. Sim, é engraçado como eles falam de um jeito como se fosse a primeira vez que tu tá vendo aquilo, e eu entendo que isso é uma coisa que incomoda um pouco as pessoas que têm um ódio, assim, pela Apple. Sim. É natural que a empresa não vai ficar mencionando, né? A gente viu nos outros e quis fazer igual. Sim, exato. Né? Exato. Mas é uma coisa a se destacar. É uma coisa que a gente não tá vendo a tendência surgindo na Apple. Não. Então, a própria tela AMOLED já estava há muito tempo nos Androids até aparecer no iPhone 10, as bordas finas em torno da tela. Inclusive, tem aparelhos Android que tem bordas mais finas do que eu vi ali do iPhone 11, pelo menos. A Apple ainda tem o problema que o Entalhe não tem como tirar ele de lance. Tem. E a solução de slide, por exemplo? Eu acho que o problema do slide é a velocidade de resposta.
Não é o tipo de aparelho que se você, por exemplo, tem um iPhone 10, você tem que se preocupar com 11. Não. Foram vários pequenos refresh. Você vai estar perdendo o quê? Uma questão da tela, a câmera ultra-wide, basicamente. A Apple, todo evento da Apple, depois a gente faz esse resumo, eu sempre falo a mesma coisa. Se o cara quer gastar mesmo e quer se manter atualizado, eu acho que 2 em 2 anos. Talvez seja um bom ciclo. Nunca o cara que está ali no iPhone 8... Até é que o salto do iPhone 8, com aqueles bordões que eles tinham... Do 8 pro 10R já é gigante. Já é um salto. Já é gigante. E que lembra como vai ficar o line-up. Então, galera, iPhone 10 está dando aquele abraço. A Apple, quando foi mostrar o novo line-up deles, já mostrou que vai descontinuar. Ainda vai ter o 8 para ser a opção mais acessível, vai ter o 10R e agora os 11. Exato. Então você vai poder comprar esses aparelhos e esses novos iPhone 11. Curiosamente, o iPhone 11, apesar de ter umas características em comum, ele não está substituindo o iPhone 10R, né? Não. A impressão inicial é que ele seria uma espécie de substituto dele. Mas uma das coisas que talvez seja o principal argumento é os 4 horas a mais de autonomia é bastante tempo. Pro iPhone Pro, né? Comparando o iPhone Pro com o iPhone X anterior, né? O iPhone 10 versus o XS. Isso, o XS e o Max. Eles estão dando uma diferença grande de bateria. Sim. É talvez a maior evolução, porque até nos gráficos de performance deles, o A13 é um pouquinho melhor que o A12. Não é aquele salto. Eles põem... Mas... Então, mas essa é outra coisa que a gente fala de todo o celular também. Quando a gente está falando de processador topo de linha, você na sua usabilidade, muito difícil vai ver diferença na performance. Muito que nem eu falei do A10... O A10 ainda é um bom processador. Então aquele iPad de 10 polegadas ainda vai dar conta de muita coisa. Última coisa para destacar, então, agora novidades para software, que é o que a gente espera daqui para frente. Então o iPad vai vir com aquele novo iPad OS. Eles mostraram só um pouquinho durante o evento, que é um sistema voltado para tablets que está vindo aí. E basicamente esperar agora a nova versão do iOS, que vai ter um modo escuro, vai ter algumas outras novidades. Agora esperar novidades na ponta do software por parte da Apple. Depois do lançamento deve vir isso. Galera, bom, esse foi o resumo, passamos pelos principais lançamentos. Sim, ficou longo até esse resumo. Se vocês quiserem ver em detalhes cada uma dessas notícias, já estão no ar lá no Mundo Conectado. Então dá uma acessada lá no site, vocês conseguem ver as notícias, preços, detalhes, cores, várias coisas. E aproveita e dá uma olhada na análise do OnePlus 7 Pro e compara. Ou outros topos de linha, dá uma olhada ali que alguns recursos desses já estão disponíveis no mundo Android. É claro que o cara que é fã mesmo da Apple, está acostumado com a iOS, não vai querer trocar de lado, mas... Tem a usabilidade do sistema. Né? Valeu, galera, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vidro. Tchau, tchau. Falou.